Embriologia básica, segunda semana do desenvolvimento embrionário. O que marca esse período? A diferenciação do Trofoblasto, a diferenciação do embrioblasto, que resulta na formação do disco laminar e o término da implantação. E o que é fibroblasto? É uma estrutura que vai se diferenciar para que o blasteocisto entre no endométrio, e para que isso aconteça, ele se divide em duas camadas, o sinciotrofoblasto e o citotrofobasto. O sinciotrofobasto está encostado no endométrio e assim se prolifera, crescendo, puxando o blastocisto para dentro do endométrio. Além disso, essas células de sinciotrofobasto são responsáveis pelo hormônio HCG, que é apenas encontrado em mulheres grávidas. E o embrioblasto, diferenciado em duas camadas, sendo a camada superior chamada epiblasto e a inferior hipoblasto. No epiblasto forma-se uma cavidade chamada cavidade amniótica, que é revestida de células chamadas de aminoblastos e que também são responsáveis pela produção de líquido amniótico. Epiblasto e hipoblasto. O epiblasto e o hipoblasto formam em conjunto o disco embrionário bilaminar, dado esse nome pois possui duas lâminas de células. A partir do momento que o blastocisto entra no endométrio, se forma uma membrana chamada membrana exolômica, e então a cavidade muda de nome para saco vitelino primitivo. À medida que os dias da segunda semana vão se passando, o blastocisto estará totalmente implantado no endométrio. O que seria a cavidade amniótica? Essa cavidade é revestida por aminoblastos que irão produzir o líquido amniótico. A cavidade do blastocisto passa a ser chamada de cavidade exolômica ou saco vitelino primitivo. Mas por que muda de nome? Pois as células do hipoblasto começam a se proliferar e migram, formando assim a membrana exolômica, assim implantando o blastocisto no endométrio. E como ocorre a nutrição do embrião na segunda semana? No sinciotrofoblasto surgem alguns espaços, que são chamados de lacuna. O sinciotrofoblasto aumenta de tamanho, atingindo os vasos sanguíneos da mãe e os rompendo. O sangue materno se acumula nessas lacunas para que os nutrientes e oxigênio da mãe passem a nutrir o embrião, que nessa fase ainda não possui vasos sanguíneos. Esse processo é chamado de circulação uteroplacentária. Entre a membrana exolômica e o citotrofoblasto surge um espaço chamado de mesodermo extraembrionário. Existem dois tipos que variam de acordo com a localização. No mesoderma extraembrionário esplanor, que está em contato com a membrana exolômica, e o mesoderma extraembrionário somático, que está em contato com o citotrofoblasto. O que seria a cavidade coriônica? Um grande espaço que surge após a fusão e crescimento de cavidades extraembrionárias. A parede dessa cavidade possui placas coriônicas que futuramente darão origem à placenta. O que seria pentículo do embrião? É uma estrutura que futuramente dará origem ao cordão umbilical.
O saco vitelino primitivo passa a se chamar saco vitelino secundário ou definitivo após a formação da cavidade coriônica. Ao final da segunda semana, vemos a membrana orofaríngea, que surge através do disco bilaminar. Uma determinada região do hipoblasto se iguala às células do epiblasto, formando a placa pré-cordal ou membrana orofaríngea, em que indica onde estará localizada a boca do embrião. Isso é tudo, pessoal. Obrigada pela atenção.